Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser louve o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas culpas, cura todas as tuas enfermidades. Ele salva a tua vida da morte e te cobre de amor e compaixão. Ele enche tua vida de bens, de modo que tua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés, seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é bondoso e misericordioso, paciente e grande em amor. Não acusa sem cessar, nem guarda para sempre a sua ira. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas culpas. Pois assim como o céu se eleva acima da terra, grande é seu amor para os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. O ser humano é como a relva, floresce como a flor do campo. Bate o vento e ela desaparece, e seu lugar já não se reconhece. Mas o amor do Senhor permanece de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos de seus filhos, sobre os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que cumprem a sua palavra, obedecendo à voz da sua ordem. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, servos seus, que fazem a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Isaías 54. Canta de alegria, ó estéril, tu que não deste à luz. Solta gritos de júbilo e exulta, tu que não tiveste dores de parto. Pois mais numerosos são os filhos da desolada do que os da que tem marido, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende sem medo as cortinas da tua habitação, alonguem-se as cordas, fiquem firmes as estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Tua descendência possuirá as nações e habitará cidades arruinadas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te sintas humilhada, porque não serás mais desonrada. Pois esquecerás a vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás da humilhação da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu esposo, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, pois o Senhor te chamou como a mulher abandonada e aflita de espírito, como a esposa rejeitada na juventude, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Num ímpeto de indignação, escondi de ti o meu rosto por um instante, mas com amor eterno me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Assim como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé não mais cobririam a terra, assim agora juro que não me irarei contra ti, nem te repreenderei. Ainda que os montes se afastem e as colinas sejam removidas, o meu amor não se afastará de ti, nem será abalada a minha aliança de paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó aflita,
açoitada pela tempestade e sem consolo, eis que colocarei tuas pedras com argamassa colorida e lançarei teus alicerces com safiras. Farei tuas janelas de cristal, tuas portas de pedras preciosas e todos os teus muros de joias escolhidas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e grande será a paz deles. Na justiça serás firmada. Estará longe da opressão, pois nada terás a temer, e longe do terror, pois não se aproximará de ti. Se alguém se levantar contra ti, não será por minha ordem. Quem se levantar contra ti cairá por tua causa. Eis que eu criei o ferreiro que sopra o fogo sobre as brasas e forja armas segundo a sua obra, e eu criei também o destruidor para devastar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação vem de mim, diz o Senhor. João 15. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes falei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e lhes será concedido. Nisto meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto e assim sejam meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas chamei vocês de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para irem e darem fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. Assim, o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. O que eu lhes ordeno é isto: que se amem uns aos outros. O ódio do mundo. Se o mundo os odeia, saibam que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu.
Mas porque não são do mundo e eu os escolhi do meio dele, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se da palavra que lhes disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mas farão tudo isso contra vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, eles não teriam culpa, mas agora não tem desculpa pelo seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, não teriam culpa, mas agora as viram e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. O Consolador. Quando vier o Auxiliador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e conduz-me a águas tranquilas. Restaura o meu ser, guia-me por caminhos de justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me dão segurança. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e da peste destruidora. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás proteção. Sua fidelidade será teu escudo e defesa. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a retribuição dos ímpios. Se disseres: o Senhor é o meu refúgio, e fizeres do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, pois ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão forte e a serpente venenosa. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e lhe darei honra. Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação.
Romanos 5. A justificação pela fé traz paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso, pela fé, a esta graça na qual permanecemos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por uma pessoa boa alguém tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Porque se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a reconciliação. Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes da lei já havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ainda assim, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a transgressão. Pois se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. E o dom não é como a consequência de um só pecado, porque o juízo derivou de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. A lei veio para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lamentações 3. Eu sou o homem que viu a aflição sob a vara da ira dele. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. De certo, contra mim ele volta a mão, dia após dia, sem cessar. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou meus ossos, edificou contra mim, cercou-me de amargura e de aflição. Pôs-me em lugares escuros, como os que morreram há muito. Cercou-me de muros e não posso sair. Tornou pesadas as minhas correntes. Ainda que eu grite e peça socorro, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Tornou tortas as minhas veredas. Fez-se como urso à espreita, como leão em esconderijo. Desviou os meus caminhos e me despedaçou, deixou-me arruinado. Armou o arco e me pôs como alvo da sua flecha. Fez entrar em meus rins as flechas da sua aljava. Fui objeto de riso,
para todo o meu povo, sua canção de zombaria todo o dia. Encheu-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedras os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou de mim a paz, esqueci o que é felicidade. E digo, já não tenho força, nem esperança no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu desamparo, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Mas quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois suas compaixões não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Por isso esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele confiam, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem carregar o jugo na sua mocidade. Sente-se sozinho e fique em silêncio quando o Senhor o impuser. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e deixe-se fartar de afrontas, pois o Senhor não rejeitará para sempre, embora entristeça, terá compaixão segundo a grandeza do seu amor, pois não é do seu agrado afligir nem entristecer os filhos dos homens. Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse escrevendo para vocês acerca da salvação comum, senti a necessidade de escrever-lhes exortando-os a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois alguns homens se infiltraram entre vocês, silenciosamente, e distorcem a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam a nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero lembrá-los, embora já saibam tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo do Egito, depois destruiu os que não creram, e que os anjos que não guardaram sua posição original, mas abandonaram seu próprio lar, estão guardados sob correntes eternas para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, entregues à imoralidade sexual e seguidas por outros vícios semelhantes, estão postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. No entanto, de igual modo estes homens, em seus sonhos egoístas, contam com misericórdia e contaminam-se com imundícia, desprezando o Senhor e blasfemando contra as potestades celestiais. Mas aos que duvidam, Deus reserva juízo, e aos que se corrompem, castigo eterno. Todavia, amados, lembrem-se das palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais lhes disseram: no último tempo haverá zombadores que viverão segundo os próprios desejos impuros. Estes são os que provocam divisões, seguindo as paixões da carne. Não têm o Espírito. Mas vocês, amados, edificando-se na sua santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservem-se no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. A Ele, nosso Salvador, que é poderoso para guardá-los de tropeço e apresentá-los sem mácula, com alegria, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador,
seja glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém.